Há uma visão registrada no livro de Isaías que a maioria das igrejas no Brasil nunca ousou colocar no púlpito. Uma visão tão precisa, tão detalhada, tão literalmente alinhada com o que está acontecendo agora em 2026, que pastores sérios ao redor do mundo estão voltando a esse texto com o coração acelerado e os joelhos trêmulos. Não é uma alegoria, não é poesia religiosa, não é linguagem figurada de um profeta tentando descrever algo além das palavras. É uma profecia exata, cirúrgica, que nomeia um processo que estava começando há quase 3 milênios e que atingiu sua fase de aceleração máxima precisamente nos últimos meses. E existe um detalhe dentro dessa profecia, um único detalhe que quase nenhum pregador jamais explicou, que quando você compreender, vai mudar para sempre a forma como você vê o tempo em que estamos vivendo. Se você está assistindo a isso agora, não é por acidente. Há almas que precisam ouvir o que vem a seguir. Antes que a janela da misericórdia se feche, e antes que esse vídeo termine, você vai entender por que Isaías chorou quando viu o que viu, por que Enoque ficou prostrado por dias depois de sua viagem aos lugares profundos, e por que o Espírito Santo está sacudindo os escolhidos de Deus exatamente nesta hora da história humana. A maioria dos cristãos no Brasil foi ensinada a pensar no inferno como um conceito vago, um lugar genérico para os maus, uma ideia teológica sem forma definida. Mas Isaías não viu um conceito. Isaías viu um lugar com estrutura, com divisões, com capacidade de expansão, com um mecanismo que ele tentou descrever em hebraico antigo e que os tradutores modernos frequentemente suavizam tanto que o impacto original desaparece completamente. E o que se perde nessa suavização é exatamente o detalhe que explica o que está acontecendo no mundo em 2026. Então, antes de entrarmos no texto, preciso que você faça uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem. Uma pergunta que, sozinha, já deveria perturbar o coração de qualquer pessoa que se diz cristã. Por que Isaías, o profeta mais citado por Jesus, o mais querido pelos apóstolos, o mais mencionado no Novo Testamento, recebeu uma revelação tão específica, tão perturbadora, sobre o destino das almas, e a Igreja moderna decidiu tratar esses capítulos como se fossem texto secundário? Por que, quando os pastores falam dos últimos tempos, citam os versículos de esperança, os versículos do Messias, os versículos do reino que vem, mas pulam os capítulos onde esse mesmo profeta descreve a ampliação do Seol, a abertura da boca da terra sem medida, a descida das multidões para um lugar que estava crescendo para recebê-las? Existe uma resposta para essa pergunta, e essa resposta vai aparecer ao longo desse vídeo. Mas antes de chegarmos nela, preciso que você entenda algo ainda mais perturbador, porque Isaías não foi o único que viu esse lugar. Há outro testemunho, anterior ao de Isaías em mais de 900 anos, que descreve as mesmas câmaras, os mesmos compartimentos, os mesmos processos, com uma precisão que derruba qualquer argumento de que se tratava de metáfora cultural. E esse testemunho foi deliberadamente afastado do cânon oficial. Esse testemunho é o livro de Enoque. Enoque, o sétimo desde Adão, o único homem da Bíblia que não viu a morte porque Deus o tomou, recebeu algo que nenhum ser humano antes ou depois dele recebeu da mesma forma. Ele foi levado pelos anjos em uma visita guiada pelos lugares espirituais, pelos cárceres onde estão detidos os vigilantes que caíram, pelos abismos onde aguardam os espíritos dos nefilins, pelas câmaras onde as almas humanas esperam o julgamento. E quando você lê a descrição de Enoque e depois lê a profecia de Isaías, algo acontece que vai além da coincidência teológica. Você percebe que os dois homens, separados por séculos, sem que um tivesse acesso às visões do outro, descreveram o mesmo lugar com as mesmas características. Esse tipo de confirmação dupla, em textos independentes, separados por gerações, é exatamente o que o próprio Deus estabeleceu como critério de verdade. Na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. E aqui temos 2 das testemunhas mais poderosas de toda a história profética confirmando a mesma realidade, com detalhes que se encaixam como peças de um mesmo quebra-cabeça. Mas o que vem agora é ainda mais sério, porque a questão não é apenas o que Enoque viu ou o que Isaías escreveu. A questão central, a questão que deveria tirar o sono de todo crente que acompanha os sinais dos tempos, é esta. O que os dois viram está acontecendo agora? Essa é a pergunta que vai nortear tudo o que você vai ouvir a partir deste momento. E a resposta não é simples, mas é clara para quem tem olhos espirituais abertos. Vamos ao texto. No capítulo 5 de Isaías, versículo 14, o profeta escreve que o Seol alargou a sua alma e abriu a sua boca sem medida.
que para lá descerá a glória de Jerusalém, o seu tumulto, o seu clamor e os que nela se alegram. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a palavra hebraica usada nesse versículo para descrever o que o Seol faz não é uma palavra estática. É uma palavra de processo ativo. É uma palavra que descreve algo que está acontecendo continuamente, que está em curso, que está se expandindo no tempo. O Seol não apenas abriu, o Seol está abrindo. O Seol não apenas cresceu. O Seol continua crescendo. É como se a estrutura espiritual desse lugar tivesse a capacidade de se adaptar ao volume de almas que está recebendo, de esticar seus limites, de ampliar sua capacidade de acordo com a demanda. E isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz a partir desse texto. Por que o Seol precisaria se alargar? Se o número de almas que entram ali fosse constante, proporcional ao longo dos séculos, não haveria necessidade de expansão. Mas Isaías está descrevendo um processo de crescimento acelerado. Está descrevendo um momento em que a entrada de almas para aquele lugar superou qualquer padrão histórico anterior. E ele profetizou isso quase 3.000 anos atrás. Agora pense comigo. Em que ponto da história humana a população mundial cresceu de forma mais explosiva? Em que ponto da história a multiplicação de mortes, de guerras, de epidemias, de mortes prematuras, de tragédias coletivas atingiu uma escala sem precedentes? A resposta é agora, é esta geração. É 2026 e os anos que chegaram até aqui. E quase ninguém está conectando isso com o que Isaías escreveu. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa profecia, e é aqui que a maioria das pessoas se perde completamente. Enoque, quando foi levado pelos anjos para ver os lugares de julgamento, descreveu algo específico que quase nenhum pregador moderno ensina a partir dos seus escritos. Ele viu um vale profundo e ardente, dividido em 4 câmaras ou compartimentos, onde as almas eram separadas de acordo com o que tinham feito em vida. Uma câmara para os justos, onde havia luz e água de vida. Uma câmara para os pecadores que não receberam punição na terra, onde havia tormento crescente. Uma câmara para os que receberam parte de seu castigo ainda em vida. E uma câmara para os que nunca buscaram a Deus, nunca clamaram, nunca se voltaram. E nesses compartimentos, as almas esperavam o dia do julgamento final em estados diferentes, mas em um mesmo destino de separação da presença de Deus. Agora compare isso com o que Isaías descreve. Isaías fala de um Seol que alarga sua alma, ou seja, que expande seus compartimentos internos, que abre sua boca sem medida, ou seja, que recebe um volume crescente de almas, que recebe para lá a glória, o tumulto, o clamor e os que se alegram, ou seja, exatamente aqueles que viveram para o prazer terreno sem pensar na eternidade. A correspondência entre os dois textos não é superficial, é estrutural, é teológica, é detalhada o suficiente para mostrar que os dois homens não estavam inventando imagens poéticas, estavam descrevendo a mesma realidade espiritual a partir de perspectivas diferentes. Um por revelação angélica, outro por visão profética. E essa realidade é urgente para você que está assistindo agora. Escreva nos comentários a palavra Amém se você acredita que Deus está usando esse momento para falar diretamente ao seu coração. Porque existem verdades que só entram no espírito quando o espectador toma uma decisão consciente de as receber. E essa é uma delas. Mas ainda não chegamos à parte mais impactante. A revelação principal desse vídeo ainda está por vir. E ela vai conectar o que Enoque viu, o que Isaías profetizou e o que está acontecendo no mundo em 2026 de uma forma que você nunca tinha visto antes. Para chegar lá, preciso que você entenda um detalhe que a maioria dos cristãos ignora completamente. Um detalhe que muda tudo. Por que o livro de Enoque foi retirado do cânon oficial? Essa é uma das perguntas mais relevantes da história da teologia e quase ninguém a faz. A igreja primitiva, aquela que estava mais próxima dos apóstolos, aquela que tinha acesso direto aos manuscritos hebraicos, conhecia o livro de Enoque. Citava o livro de Enoque. O próprio Judas, irmão de Jesus, cita diretamente Enoque em sua epístola, dizendo que Enoque, o 7º desde Adão, profetizou. Se o irmão de Jesus considerou Enoque digno de citação, por que a igreja institucional, séculos depois, decidiu retirar esse livro? A resposta tem 2 camadas. A primeira é teológica, e tem a ver com debates sobre canonicidade que duraram séculos. A segunda é muito mais perturbadora, é que o conteúdo do livro de Enoque gera algo que sistemas religiosos de controle não querem gerar. Gera discernimento espiritual independente. Quando uma pessoa comum lê Enoque,
descobre a existência dos vigilantes, descobre a origem dos demônios como espíritos dos nefilins destruídos no dilúvio, descobre que o Monte Hermão foi o local da conspiração original dos anjos caídos, descobre que as artes proibidas ensinadas por esses seres corromperam a civilização pré-diluviana. E quando uma pessoa sabe de tudo isso, ela para de ser facilmente enganada. Ela discerne, ela identifica os padrões que se repetem. Ela percebe quando a mesma estratégia está sendo usada em um novo disfarce. E é exatamente isso que está acontecendo agora, porque Jesus, quando disse que como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, não estava falando apenas sobre pessoas comendo e bebendo e casando. Estava estabelecendo um paralelo com o que caracterizou aquela geração no nível mais profundo: a corrupção da criação, a mistura proibida, a presença de seres que operaram além dos limites estabelecidos por Deus, o ensino de artes que não deveriam ter sido reveladas à humanidade. E essa é a chave que a maioria dos pregadores não usa para abrir o texto de Mateus 24. Quando Jesus fala dos dias de Noé, está descrevendo uma época de contaminação estrutural da humanidade, não apenas de pecado moral comum, mas de alteração da criação que justificou o juízo do dilúvio. E aqui está a conexão que vai mudar a sua forma de ler o jornal. Hoje existem laboratórios no mundo inteiro experimentando com a modificação do código genético humano. Existem cientistas discutindo abertamente a fusão entre o orgânico e o digital, entre a biologia humana e a tecnologia de máquina. Existem governos que já falam em termos de integrar chips e sistemas de identificação ao corpo humano. Existem projetos de pesquisa com embriões combinados de diferentes origens. E o mundo olha para isso como progresso científico, como avanço tecnológico, como o futuro inevitável. Mas quem conhece Enoque, quem conhece os dias de Noé, quem entende o padrão espiritual que está sendo repetido, reconhece algo completamente diferente. Reconhece as artes proibidas ressurgindo com novos nomes. Reconhece a contaminação da criação sendo replicada em escala global. Reconhece o padrão que precede o juízo, e é exatamente por isso que o Seol continua se alargando, porque cada geração que caminha nessa direção produz almas que se afastam cada vez mais da imagem do Criador. O que vem agora é ainda mais impressionante, e é aqui que Isaías e Enoque se encontram pela segunda vez de uma forma que vai paralisar você. No capítulo 24 do livro de Isaías, o profeta descreve um julgamento sobre a terra que tem características claramente escatológicas, características que apontam para os últimos tempos. Ele escreve que a terra será completamente esvaziada, que o seu ornamento será tirado, que os habitantes da terra arderão e poucas pessoas restarão. Mas no versículo 22 desse mesmo capítulo, aparece algo que quase nenhum comentarista bíblico relaciona com Enoque. Isaías escreve que eles serão reunidos como prisioneiros reunidos em um poço e serão encerrados em cárcere, e depois de muitos dias serão visitados para julgamento. Compara isso agora com o que Enoque viu. Enoque descreveu uma prisão no abismo, onde os vigilantes que caíram estão detidos, esperando o julgamento final. Descreveu como espíritos são encerrados em lugares separados, aguardando o momento da sentença definitiva. Isaías, sem ter lido Enoque, sem ter tido acesso às visões do patriarca, recebe a mesma revelação descrita com as mesmas imagens: prisão, cárcere, espera e depois julgamento. Dois profetas, dois contextos históricos completamente diferentes, um mesmo espírito revelando uma mesma realidade. Isso não é coincidência teológica, isso é confirmação divina. E se você chegou até aqui e isso está ressoando no seu interior, é porque você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, enquanto ainda pensa em fazer. Ative o sino de notificações, porque toda semana vamos abrir textos que a maioria dos pregadores não tem coragem de tocar, sem maquiar a verdade, sem suavizar o que precisa ser dito. Clique em inscrever-se agora e volta comigo, porque o que vem a seguir é a parte que une tudo isso com o tempo em que você está vivendo. Vamos ao capítulo 30 de Isaías, versículo 33. Este é um dos versículos menos pregados de toda a Bíblia. E quando você entender o que ele está dizendo, vai compreender por que os últimos anos antes do retorno de Cristo serão os mais dramáticos da história humana. Isaías escreve: porque já de ontem está preparado o Tofete, também ele está preparado para o rei. Profundo e largo, sua fogueira é de fogo e muita lenha. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, o incende. Esse versículo carrega duas revelações simultâneas que a maioria das pessoas nunca conecta porque nunca alguém as colocou lado a lado.
A primeira revelação é que esse lugar estava preparado desde antigamente. Não é uma criação de emergência, não é uma resposta improvisada de Deus para uma situação que ele não previu. É um lugar que existe desde antes da história humana registrada, preparado com antecedência, estruturado com propósito. A segunda revelação é ainda mais perturbadora. Está preparado para um rei específico. E aqui, a pergunta que deveria parar qualquer leitura superficial é esta: que rei é esse? Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, descreve alguém que ele chama de homem da iniquidade, filho da perdição, que se assentará no templo de Deus proclamando ser Deus. Daniel, no livro que leva seu nome, descreve um chifre pequeno que surgirá entre os grandes impérios e que falará palavras extraordinárias contra o Altíssimo. João, no Apocalipse, descreve uma besta que sobe do abismo e que receberá a adoração de todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida. 3 profetas diferentes, 3 descrições do mesmo personagem. E Isaías, no capítulo 30, profetiza que existe um lugar já preparado para ele desde a antiguidade. Um lugar profundo e largo. Um lugar cuja fogueira precisa do sopro do próprio Senhor para ser sustentada. Mas aqui está o detalhe, que a maioria não percebe. Esse lugar está preparado para o rei, não apenas para o rei. Está preparado para o rei e para todos que o seguirem, para todos que se curvaram diante de sua imagem, para todos que receberam a sua marca, para todos que trocaram o cordeiro pela besta. Por isso o Seol continua se alargando. Por isso, o Tofete é descrito como profundo e largo. Porque a geração que viverá os dias finais será a maior geradora de almas perdidas de toda a história. E isso levanta uma das perguntas mais perturbadoras que qualquer crente pode fazer a si mesmo. Você está vivendo de uma forma que garante que seu nome está no livro da vida? Não a versão religiosa da pergunta, a versão real, a versão que vai importar quando chegar o momento que Isaías viu, que Enoque viu, que Daniel viu, que João viu, quando a boca do Seol abrir sem medida. Quando o Tofete receber aquele para quem foi preparado. Quando o Hades cavalgar atrás do ginete da morte, conforme João profetizou no capítulo 6 do Apocalipse. Você sabe onde está? Há algo que poucas pessoas percebem no texto do Apocalipse quando João descreve o quarto selo. Ele escreve que quando o quarto selo foi aberto, apareceu um cavalo amarelado, cujo cavaleiro se chama Morte, e o Hades o seguia. E foi dado a eles poder sobre a quarta parte da terra para matar a espada, com fome, com pestilência e pelas feras da terra. A palavra grega que João usa para Hades é a tradução direta do hebraico Seol. É o mesmo lugar que Isaías descreveu se alargando. É o mesmo lugar que Enoque viu dividido em câmaras. E no Apocalipse esse lugar não está apenas recebendo passivamente. Está ativo. Está acompanhando a morte. Está seguindo o cavaleiro como um companheiro inseparável. Está pronto para receber em massa. E a quantidade que ele vai receber naquele momento é a quarta parte dos habitantes de toda a terra. Não é simbólico. É literal. É o que João viu. E é o que Isaías havia profetizado que estava a caminho. Escreva nos comentários a frase Maranata se você acredita que estamos vivendo os últimos dias antes do retorno de Cristo. Porque essa declaração não é apenas um comentário, é uma proclamação, é um posicionamento público. É você dizendo ao mundo espiritual em que lado você está. Mas o que vem agora conecta tudo isso de uma forma que vai ficar gravada na sua memória. Porque existe uma dimensão do texto de Isaías que nenhum pregador moderno está conectando com os eventos de 2026. No capítulo 5, o mesmo capítulo onde Isaías descreve o alargamento do Seol, ele também descreve o motivo, e o motivo não é genérico. Não é simplesmente porque as pessoas são pecadoras, o motivo é específico. Isaías escreve que o povo foi levado ao cativeiro por falta de conhecimento, que os grandes morreram de fome e a multidão enxugou de sede. E depois, diz algo que soa como uma descrição perfeita de 2026. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que convertem as trevas em luz e a luz em trevas, que convertem o amargo em doce e o doce em amargo. Pense nessa descrição. Uma geração que chamou ao mal bem, uma civilização que tomou o que é destrutivo e celebrou como progressivo. Uma cultura que tomou o que é sagrado e ridicularizou como retrógrado. Uma sociedade que tomou a família e a desconstruiu como sistema opressor. Uma época que tomou a inocência das crianças e decidiu que elas são terreno para experimentos ideológicos. Isso é 2026. Isso é o Brasil de hoje. Isso é o mundo que você observa toda vez que abre qualquer aplicativo no seu celular.
E Isaías, quase 3.000 anos atrás, disse que é exatamente esse tipo de geração que produz o alargamento do Seol. Não porque Deus é cruel, mas porque, quando uma civilização inverte todos os valores, quando o bem é perseguido e o mal é protegido, quando a verdade é processada e a mentira é premiada, essa civilização está se afastando coletivamente da única fonte de vida que existe. E o afastamento da vida leva à morte, não apenas física, eterna. Mas aqui está o ponto que separa os escolhidos dos curiosos. A maioria das pessoas que ouve uma mensagem como essa sente um impacto emocional e depois volta para a rotina. Abre o celular, vai para as redes sociais, liga a televisão. E o que ouviu se dissolve em minutos. Os escolhidos fazem algo diferente. Os escolhidos usam o que ouviram como catalisador de transformação real. Não ficar satisfeito em saber, agir a partir do que sabe. Não se contentar em ser ouvinte. Ser transformado pelo que ouviu. E agora vamos ao detalhe que fecha esse círculo profético de uma maneira que vai lhe dar arrepios. Quando Jesus, no capítulo 24 de Mateus, disse como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, a maioria dos comentaristas foca em uma parte do texto. As pessoas comendo, bebendo, casando, sem perceber o que estava chegando. Mas existe uma outra dimensão dos dias de Noé, que Enoque documenta com detalhes e que Jesus estava incluindo na comparação. Nos dias de Noé, os vigilantes que desceram ao Monte Hermão ensinaram à humanidade coisas que estavam proibidas, ensinaram encantamentos, ensinaram a fabricação de armas, ensinaram cosméticos e práticas de sedução espiritual. Ensinaram a observação dos astros para fins proibidos. Ensinaram práticas que corromperam não apenas o comportamento humano, mas a estrutura espiritual da civilização inteira. E o resultado dessa corrupção foi tão profundo que Deus declarou que era necessário começar de novo. Agora olha ao redor. Existem plataformas de tecnologia com bilhões de usuários que funcionam como sistemas de manipulação em massa. Existem algoritmos que foram construídos para maximizar a atenção humana e que descobriram que o caminho mais eficiente é através da raiva, do medo, da inveja, da luxúria. Existem sistemas financeiros digitais sendo preparados que, quando implementados completamente, darão a um sistema centralizado o controle sobre o que cada pessoa no planeta pode comprar ou vender. Existe a convergência de tecnologias de vigilância, reconhecimento facial, rastreamento digital e inteligência artificial que está criando uma infraestrutura de controle sem precedente na história humana. Essas não são teorias conspiratórias. São reportagens de grandes veículos de comunicação. São declarações públicas de empresas e governos. E quando você lê tudo isso com os olhos de Enoque, com os olhos de Daniel, com os olhos de João no Apocalipse, você reconhece o padrão. A preparação para o sistema do anticristo não vai ser anunciada com cornetas e placas de aviso. Vai ser construída tijolo por tijolo, atualização por atualização, decreto por decreto, até que um dia alguém olhe para o mundo que foi construído e veja que está tudo pronto para o que João profetizou no capítulo 13 do Apocalipse. É exatamente aqui que muitos se enganam. Pensam que o sistema da marca da besta vai surgir de repente, de forma óbvia, com alguém apontando para o anticristo e dizendo, ele é. Mas os profetas não descrevem isso assim. Daniel descreve um processo de conquista gradual. João descreve uma besta, que primeiro ganha admiração antes de ganhar adoração. Paulo descreve uma apostasia que vem antes da revelação do homem da iniquidade. O processo já está em curso, a aceleração já é visível, e o Seol continua se alargando. O mais impressionante ainda está por vir. Há um aspecto da profecia de Isaías sobre o inferno que o próprio Jesus citou no Evangelho de Marcos e que revela algo que nenhuma interpretação simbólica consegue explicar. No capítulo 66, versículo 24, o último versículo do livro de Isaías, o profeta fecha toda a sua revelação com uma imagem que ele sabia que seria difícil de aceitar, mas que ele registrou porque o Espírito não lhe permitiu suavizar. Ele escreve que os remidos sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Deus, cujo verme nunca morrerá e cujo fogo nunca se apagará, e serão uma abominação a toda a carne. E agora vem o detalhe que paralisa. Quando Jesus usou essa imagem em Marcos capítulo 9, ele não a transformou em metáfora, não a interpretou simbolicamente, não a suavizou para não ofender a sensibilidade do seu público. Ao contrário, ele a repetiu 3 vezes consecutivas. 3 vezes.
como uma sentença que não admite apelação, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. 3 vezes. Porque o mestre sabia que as gerações futuras tentariam dizer que era apenas linguagem figurada, tentariam criar doutrinas que tornassem o inferno temporário, tentariam convencer as multidões de que um Deus amoroso não poderia manter um lugar de punição eterna. E ao repetir 3 vezes o texto de Isaías, Jesus fechou essas interpretações com uma autoridade que não deixa espaço para negociação. Se é literalmente isso que Isaías viu, e se Jesus confirmou literalmente isso, usando as próprias palavras do profeta, então o que Enoque descreveu em suas visões não é mitologia, é geografia espiritual. E ela existe agora enquanto você assiste a esse vídeo. E aqui, chegamos à revelação que conecta todos os fios que foram sendo tecidos ao longo desse vídeo. A revelação que justifica o título e que você veio buscar. O Seol do Antigo Testamento, antes do sacrifício de Cristo, era dividido em 2 seções principais. Uma seção chamada Seio de Abraão, onde os justos aguardavam o Messias em um estado de consolo. E uma seção de tormento, onde os ímpios aguardavam o julgamento em sofrimento. E quando Jesus morreu na cruz e desceu aos lugares inferiores da terra, conforme Paulo registra em Efésios capítulo 4, ele não desceu para sofrer mais. Ele desceu para libertar os cativos. Ele desceu para levar a seção dos justos do Seol para o paraíso, para a presença direta do Pai. Por isso, Paulo escreveu que ele subiu ao alto, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Desde aquele momento histórico, a seção dos justos no Seol foi esvaziada completamente, mas a seção dos ímpios permanece ativa, permanece recebendo, permanece se alargando, permanece cumprindo exatamente o que Isaías profetizou. E essa seção, segundo João no Apocalipse capítulo 20, terá um fim determinado. A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. É a morte segunda. O Seol não é o destino final dos perdidos, é o lugar de espera. O destino final é o lago de fogo, preparado originalmente para o diabo e seus anjos, mas que receberá todos aqueles cujos nomes não forem encontrados escritos no livro da vida. Isso não é ficção religiosa. Isso não é mitologia medieval. Isso é o que as Escrituras ensinam de forma consistente desde Enoque até João, passando por Isaías, Daniel, Jesus e Paulo. E cada um desses testemunhos aponta para a mesma conclusão. A eternidade existe. O destino das almas é determinado nesta vida. E não há segunda chance depois do último respirar. E é aqui que a urgência desse vídeo encontra sua forma mais pessoal. Porque enquanto você assiste a isso, há pessoas que você ama que estão vivendo como se a eternidade não existisse. Há familiares seus que estão em bares, nas redes sociais, consumindo entretenimento que os anestesia, sem pensar no que Isaías viu, sem saber o que Enoque descreveu, sem considerar o que Jesus repetiu 3 vezes em Marcos capítulo 9. E a pergunta que você precisa responder não é apenas, eu estou pronto? A pergunta é, o que eu estou fazendo para que as pessoas que amo também estejam? Escreva nos comentários a frase, eu estou pronto, se você decidiu hoje que não vai ser parte da multidão que desce quando o Seol abrir sua boca sem medida. Porque essa não é apenas uma interação com um vídeo. É uma declaração pública diante dos céus e da terra de onde você está. Há sinais no mundo natural que os profetas antigos associavam ao momento do juízo. Terremotos em lugares onde a terra raramente tremeu antes. Aberturas espontâneas no solo em diferentes regiões do mundo, engolindo ruas, casas, estruturas inteiras. Sons vindos das profundidades que nenhum cientista conseguiu explicar completamente. Mudanças nos padrões climáticos que desafiam modelos desenvolvidos durante décadas. Alinhamentos geopolíticos entre nações que os profetas descreveram como característicos dos últimos dias. Quando Isaías escreveu no capítulo 24 que a terra se quebrará de todo, que a terra se despedaçará completamente, que a terra se moverá muito como um ébrio e será balançada como uma rede de dormir, ele estava usando linguagem que as gerações antigas reconheceriam como linguagem do dia do Senhor, do dia do julgamento, do momento em que os 2 mundos, o visível e o invisível, convergem. E se os sinais na Terra estão aumentando, se os sinais geopolíticos estão se alinhando, se os sinais tecnológicos estão apontando para a infraestrutura do sistema descrito em Apocalipse 13, então, a pergunta que você precisa fazer não é mais se esses eventos vão acontecer. A pergunta é, quanto tempo falta?
E isso nos traz para os últimos e mais importantes minutos desse vídeo, porque não basta saber. A informação sem transformação é apenas conhecimento acumulado. E o julgamento sobre quem mais recebeu vai ser mais pesado, não mais leve. Quem ouviu e não fez nada está em posição mais difícil do que quem nunca ouviu. Por isso, o que vem agora não é mais informação, é um chamado, é uma convocação. É o Espírito Santo usando cada segundo desse vídeo para trazer você a um ponto de decisão. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito permitiu. Porque há pessoas que começam a assistir e fecham em 3 minutos. Há pessoas que assistem até a metade e distraem. Mas há aquelas que chegam ao fim, e essas pessoas chegam porque há algo acontecendo no nível do espírito que vai além da preferência de conteúdo. E para essas pessoas, para você que chegou até aqui, o chamado é claro. Vigilância não é um estado ocasional de devoção religiosa. Vigilância é um estilo de vida. É saber que o tempo é curto e agir de acordo com isso. É orar não porque é segunda de manhã e está na agenda religiosa, mas porque você entendeu que a intercessão tem consequências eternas. É ler as Escrituras não como um hábito de espiritualidade decorativa, mas como um manual de sobrevivência espiritual para os dias mais perigosos da história. É discernir os espíritos que operam por trás dos movimentos culturais, das narrativas midiáticas, das tendências tecnológicas, das pressões que estão sendo aplicadas sobre a família, sobre a identidade humana, sobre a consciência coletiva. É separar o que Deus chama de puro do que o mundo chama de progressivo. É estar disposto a ser chamado de antiquado, de intolerante, de retrógrado e ainda assim permanecer firme. Porque os que permaneceram firmes nos dias de Noé foram 8. E quando a chuva começou, os outros entenderam que deveria ter sido mais. Você não foi escolhido para viver nesta geração por acidente. A providência de Deus é precisa. Você nasceu nesta era. Você chegou a esta fé nesta hora. Você está assistindo a este vídeo neste momento porque há uma missão conectada à sua existência que só faz sentido dentro deste contexto histórico. E essa missão começa com uma decisão pessoal. Não coletiva, não familiar, pessoal. O que eu farei com o que ouvi hoje? Antes de você tomar essa decisão, quero te convidar a uma oração. Não uma oração de protocolo, uma oração de entrega real. Se você está em um lugar onde pode fechar os olhos, feche. Se não puder, leia em seu coração. Repita comigo. Senhor Jesus, eu venho diante de ti reconhecendo que esta hora é séria e que eu preciso da tua misericórdia. Eu ouvi hoje o que Isaías viu, eu soube o que Enoque descreveu. Eu entendi o que tu mesmo confirmaste 3 vezes em Marcos capítulo 9. E não posso fingir que não ouvi. Senhor, eu reconheço que sem ti, o meu destino seria o lugar que o profeta viu se alargando. Eu reconheço que a minha própria justiça não me qualifica para estar diante do Pai. Só o teu sangue derramado na cruz tem poder para me limpar, para me selar, para me inscrever no livro da vida. Eu te peço perdão por tudo o que afastou meu coração de ti, por toda a distração que coloquei no lugar que era teu, por toda vez que soube o que era certo e escolhi o que era conveniente. Eu renuncio a qualquer aliança com a escuridão, consciente ou inconsciente, herdada ou pessoal. Eu fecho toda a porta que estava aberta ao adversário na minha vida e na vida da minha família. Eu te entrego meu coração, minha mente, meu tempo, meus afetos, minha família, minha história e meu futuro. Eu peço que escrevas meu nome com tinta que nenhuma força do universo possa apagar no livro da vida. Que eu não seja parte da multidão que desce, mas que eu seja contado entre aqueles que tu reconhecerás no dia da tua vinda. E que eu não guarde para mim o que ouvi hoje, mas que eu leve as pessoas ao meu redor com urgência e com amor, porque entendi que o tempo é curto. No nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, escreva nos comentários a palavra Maranata, que significa o Senhor vem. Porque isso não é apenas um comentário, é uma proclamação, é um sinal visível de onde você está. É você dizendo ao mundo espiritual, eu não descerei com a multidão, eu subirei com o Cordeiro. O que Isaías viu sobre o inferno foi ignorado durante gerações. Não porque não fosse verdadeiro, mas porque era verdadeiro demais para ser confortável. O que Enoque registrou sobre os lugares profundos foi escondido por séculos. Não porque não fosse inspirado,
mas porque revelava demais sobre como o mundo espiritual realmente funciona. O que Jesus confirmou 3 vezes em Marcos foi suavizado por pregadores que preferiram multidões satisfeitas a almas alertadas. Mas você hoje ouviu, você hoje recebeu, você hoje foi confrontado com a mesma realidade que fez Isaías chorar, que fez Enoque ficar prostrado, que fez Daniel cair em tremor diante do anjo que lhe explicou os tempos do fim. E essa geração de profetas não escreveu em vão. Suas palavras foram preservadas através de milênios de perseguição, de destruição de manuscritos, de tentativas de apagamento, precisamente para chegar até esta geração, para chegar até você, para chegar neste momento exato. 2 eternidades existem, 2 destinos existem, 2 grupos existem. E o que os separa não é a qualidade moral da vida que levaram. É se o nome deles está ou não está no livro da vida. É se eles entregaram ou não entregaram o coração ao único que pode escrever esse nome. E esse único é Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que desceu ao Seol para esvaziar a câmara dos justos, que ressurgiu dentre os mortos com as chaves da morte e do inferno, que voltará em glória e poder para buscar os seus e para julgar o mundo com justiça perfeita. Esse é o Evangelho, não o Evangelho conveniente, não o Evangelho que cabe em um adesivo de carro. O Evangelho completo com inferno real, com sangue real, com ressurreição real, com retorno real, com julgamento real. E esse Evangelho está disponível para você agora, gratuitamente, completamente, sem que nenhum esforço seu possa comprá-lo ou merecê-lo, porque ele já foi pago no Calvário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir o que Isaías viu, com alguém que está vivendo como se a eternidade fosse ficção religiosa. Porque uma única alma resgatada do lugar que se alarga vale mais do que qualquer conquista que você possa alcançar nesta terra. O Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, vem. E o que tem sede, venha, e aquele que quer, tome de graça da água da vida. Maranata, o Senhor Jesus vem. E quando ele vier, que ele te encontre de pé, com a armadura posta, com o coração ardendo, com o nome escrito, pronto para ouvir as palavras que farão toda a eternidade valer cada segundo desta vida. Bem feito, bom e fiel servo.